Então tá. Redes sociais. Tô servindo aqui, fazendo aqui multitask, ó. Redes... Tremendo. Redes sociais, celulares e a geração ansiosa. A geração aqui da tá produção. Tomando café. Engraçado. Fui pego aqui, né? Touché. Touché, caralho. A produção aqui não deixa A produção não escapar. deixa, pô. Tentou meter antes mesmo de enfiar, eu já... Toma essa. Toma! Tem que deixar um botão aqui pra eu mutar o microfone da produção. É muito bom ter o microfone ali, mas às vezes, ó, Puxa o cabo aqui. Vamos lá. Redes sociais, celulares e a geração ansiosa. Então, sucesso de vendas nos Estados Unidos e no Brasil, A Geração Ansiosa, é o livro do psicólogo e professor da Universidade de Nova York, o Jonathan Haidt. Alega ter provas de que celulares modernos, os smartphones aí, e redes sociais são responsáveis por reconfigurar, entre aspas, o cérebro e destruir a saúde mental das crianças e adolescentes. Eu já não gosto Eu não aqui sou porque... criança nem adolescente, mas eu concordo. Eu não sei, eu acho meio... Não sei Tá, isso. ok, talvez a colocação esteja too much. É meio, Mas- meio uma parada meio Discordei desse conservadora, artigo, assim. Mas eu discordei desse artigo aqui. É, do artigo do... Do livro da... Não do livro, do artigo. Do artigo? Do artigo, Então- eu discordei do artigo discordando do livro. Então tá, então vamos ouvir o Felipe aí discordando da discordância. Porque eu Vamos entrar em debate. É debate. eu concordo em partes aqui com, tem com o partes artigo. que eu Então, por concordo. exemplo, essa primeira frase aqui, que eu acabei de ler, me soa muito conservador, assim. A posição, assim, porque vai reconfigurar o cérebro das crianças e a saúde mental das crianças e adolescentes. Me soa meio uma coisa que sempre tem, assim, de geração a geração. Enfim. Antes mesmo de abrir o livro, já estava... Aqui a gente está lendo o conteúdo lá do manual do usuário, né? Antes mesmo de abrir o livro, já estava familiarizado com uma listinha, estilo receita de bolo, que o autor, então, do livro propaga no texto em entrevistas como sendo a fórmula para resgatar a geração Z. E as vindouras da ansiedade generalizada causada pela tecnologia. Aí tem a listinha, tá? Que seria, tipo, essa receita de bolo. Que aí também é o que eu acho que Aí eu que é também meio, concordo, sim. meio conservador demais, assim, sabe? Eu não acho conservador, eu só acho que é... Ele tá tentando dar uma... Eu acho que é marketing. O livro tem que entregar algo. Daí ele tentou entregar aqui, ó, faça aí... É que nem videozinho do YouTube, faça essas 5 coisas para Sim. lá, sabe? Não, sabe? Mas acho aí tá. exagero, acho preciosismo, assim, talvez, sabe? Tipo, parece que o autor se sentiu na obrigação de dizer o que tu tem que fazer pra funcionar. E aí falou qualquer coisa. Exato, sabe? Mas igual, mas eu continuo achando que é uma linha conservadora, sabe? De tu traçar uma linha de dizer que tu tem um problema com a geração Z e aí tu traça uma linha meio que ditando o que fazer pra... Enfim, me soa assim, sabe? Então aí a lista é: smartphones só depois dos 14 anos. Redes sociais só depois dos 16 anos. Proibir smartphones nas escolas e oferecer muito mais o brincar livre e a independência na infância. Então, tipo, essas seriam aí as principais dicas, né? Então aqui, só para concluir, embora não sejam tarefas simples, o rol soa simplista, que eu concordo, quase como uma garantia de que se a criança só pegar em um celular no ensino médio e pudesse estrepar brincando com outras crianças no recreio, vai ficar tudo bem. Então, tipo, esse é o ponto que eu concordo bastante na análise aqui do Guedin no manual do usuário, sabe? Porque, tipo, a gente não teve isso, na nossa geração não tinha acesso a... Não existia smartphone, nem rede social, e por um tempo não tinha internet. E a gente vivia isso. Por isso que eu digo que isso me soa conservador. E o conservador é justamente isso, tu pregar uma parada que tu julga que antes assim era melhor e hoje as crianças estão assim porque por conta da modernidade, seja das redes sociais e tudo mais. Então, por isso que eu me soa muito conservador quando tem esse tipo de abordagem. E simplesmente não me parece real isso, assim, sabe? De dizer que tu cumprir essa listinha aqui, fazer esse check com as crianças, tu vai garantir. Muito pelo contrário, eu acho, sabe? Eu acho que é bem problemático, assim, tu querer trazer como uma possível solução, porque muita gente vai acabar fazendo, né? Muita gente já faz por si próprio, assim, enfim. Mas, enfim, qual as coisas que tu não concordou? É que eu concordo com alguns aspectos do que ele traz no livro lá, e que aqui são criticados por coisas que eu acho que não necessariamente são uma crítica. Isso que tu comentou, essa parte aqui, eu
Concordo, tá? Essa listinha que ele deu, acho que ela é um preciosismo que não precisava. Ele tá tentando ser audacioso, trazendo um resultado, trazendo uma proposta ali, né? Acho que ele se sentiu, tipo, talvez na obrigação de trazer alguma proposta, não só reclamar. Porque senão, sim, daí seria um conservador, um velho xingando uma nuvem mesmo. O cara reclamou, tá, mas daí, né? E aí ele tentou trazer algo, assim, mas talvez não precisasse mesmo, sabe? E parece meio simplista, de fato, é só fazer isso que vai dar certo. Não é. Faça tal coisa e fique rico. Não é isso, entendeu? É realmente isso. Mas aí tem essa linha meio tênue que é a do conservadorismo, que às vezes as coisas pioram. E aí eu acho que a gente tem que olhar e dizer, pô, mas piorou. E daí eu não estou sendo conservador e dizendo, a gente acertava antes e a gente tá errando agora. Vamos olhar o que a gente acertava antes e melhorar a partir dali. Não é fazer igual como a gente fazia antes, mas melhorar a partir dali. Se a gente tropeçou, se a gente mirou numa direção errada, o que a gente pode fazer para arrumar? O meu argumento aqui, que a gente mesmo já conversou sobre isso várias vezes e trouxemos isso, né? Essa é a primeira geração da história da humanidade que tá vivendo isso. A gente não... 100% digital. Exato, a gente não sabe. Nós somos de uma geração privilegiada, de certa forma, que nós viemos do analógico, fita cassete e tudo mais, passamos pela digitalização, passamos pela internet de escada, passamos aí por tu poder mandar gigas de upload, download, isso tudo numa geração, né? Na nossa geração. Essa nova geração... Não informação para informação infinita. Exatamente, informação falsa, informação... Então, tipo, nós passamos por isso aí, mas as novas gerações aí, não tô nem nos chamando de velho, porque isso não faz tanto tempo assim, tá? Mas não faz tanto tempo assim, né? Só deixar um asterisco aqui. Mais um corte. Ainda somos jovens, eu juro. É que eu tô lutando pra não admitir, né? Mas enfim. Mas nós passamos por isso tudo aí, no intervalo de quê? 20 anos. É um intervalo relativamente curto, tá? Um intervalo de 25 anos. Nós passamos de analógico, onde a gente usava uma caneta Bic pra girar uma fita cassete, quando ela desenrolava. O neném não era nem nascido, gente. Pois é, né? O pessoal da produção... O neném não sabe o que nem é caneta Bic e nem fita cassete. Caneta? Escrevia à mão? Enfiar a caneta na fita? Como assim? Não faz sentido. Então, realmente, nós somos... Parece um longo caminho, mas na realidade foi assim. A humanidade existe há 200 mil anos e a gente tá falando de 20 anos. 25 anos. É uma coisa muito curta. Então, especular sobre essas novas gerações é tudo muito especulação, porque a gente tá descobrindo, né? Então, a dizer... Por exemplo, eu escuto do mesmo jeito do outro lado, que é um lado mais... talvez extremista, mais justamente conservador, eles dizendo, nunca tivemos tantas crianças aí e adolescentes com depressão. E aí, inclusive, eles tentam minimizar isso, né? Depressão é frescura, depressão não existe, eles tentam minimizar isso aí, porque na minha época não existia isso aí. Só que na tua época não tinha internet, na tua época não tinha smartphone, na tua época não tinha os adolescentes olhando vídeos cheios de filtros dos colegas, com cabelo e roupa e não sei o quê. Isso tudo gera ansiedade. Isso é sabido, né? Mas afirmar que esse é o único, porém, ou que isso é um veneno... Pode ser demais, só que a questão o meu argumento a gente não sabe ainda. Nós estamos descobrindo, testando, e esse é só um dos muitos livros que vão sair relacionados a isso tudo que a gente vai ver, tá? Porque há algum impacto. Inevitavelmente há algum impacto porque é uma coisa nova. Assim como as fitas e os discos causaram impacto na nossa vida e mudaram a forma como tu mesmo vê música hoje, valoriza a música, as streamings hoje mudam a forma como as crianças e os adolescentes veem música, certo? E isso é pra tudo, né? Então o smartphone, a forma como as pessoas veem os outros cheios de filtros no Instagram é muito diferente da forma como nós víamos uma foto que tu tirava e que tinha 2 centímetros quadrados da foto, né? Quando surgiu a novidade da foto no celular. A preocupação é outra. Então é claro que isso impacta sim no desenvolvimento das pessoas. Tu vive uma vida, tu vive um ecossistema com essas tecnologias na tua volta. A gente usava a máquina de escrever, que tu tinha que enfiar o dedo pra na máquina de escrever. Hoje em dia tu usa touch, né? Então eu tenho a opinião que sim, impacta. Como impacta ou quanto impacta, talvez esse livro esteja sendo muito audacioso em trazer. A gente ainda não sabe, estamos descobrindo. Só que como as coisas são muito rápidas, eu acho interessante que pessoas estejam abordando, trazendo, levantando as hipóteses, né? Não acho que a solução seja dar um smartphone depois dos 14. Acho que a solução é, se tu vai dar um smartphone, tu tem que acompanhar, tem que entender. Vai mudar de criança para criança. Então, talvez seja uma descoberta dos próprios pais. Entender como é que a tua criança lida com o fato de ter um celular, lida com o fato de ter internet, né? Então... A gente tem que descobrir, realmente, eu tenho um filho de 5 anos, vai fazer 6 agora, e aí ele tá jogando videogame, eu não deixo ele jogar conectado ainda online, ele só joga no mundinho dele e tudo mais, né, adora, é claro que se vicia muito rápido, né, mas eu estou tentando descobrir formas aí também, porque a criança aprende muito rápido, e se adapta muito rápido a esse mundo, né. Mas é que tá, esse é o ponto, né, a tua experiência com ele é completamente diferente da, sei lá, da minha com que eu tive com meu filho. Que é uma geração atrás. Uma distância muito pequena. E acho que é muito isso, é essa dosagem. Mas no fim tu concorda com a eu crítica concordo com prática, do artigo.
Sim, eu concordo com a crítica do artigo afirmando que o livro tenta ser muito audacioso e afirmando coisas que talvez não se saiba, né? Mas o artigo traz ali, por exemplo, ele meio que descarta o estudo desse livro em troca de um estudo de outro artigo. Que ele fala, porque a fulana que escreveu o artigo, ela é especialista. Tá, mas o cara que escreveu o livro, no mínimo ele se dedicou, estudou, é um professor de psicologia e tal, né? Eu não descartaria o que ele disse porque tem um outro artigo que discorda. Muito pelo contrário. Acho conveniente ler quem se discorda e trazer, né, esses pontos. Mas, como eu disse, é um momento que a gente ainda não sabe. Né? Assim como a inteligência artificial. Eu já tinha trazido aqui a minha opinião que a humanidade não estava preparada para redes sociais. Não estava preparada para as fake news e tudo o que está acontecendo. Nós não estávamos preparados para isso. E enquanto estamos nos preparando, nos adaptando às redes sociais, entrou a inteligência artificial atropelando. Nós não estamos preparados para a inteligência artificial somada às redes sociais. Então é um trabalho que... Aqui isso é o Felipe sendo pessimista, né? Desculpa. Mas nós temos que fazer um trabalho aqui de observar, aprender, analisar, e nós não sabemos. Tem que admitir, né? A parte da ciência é isso, admitir que não sei. tem que descobrir. E eu acho, só para voltar no ponto do conservadorismo ali, sendo mais simplista, assim, mas eu faço um paralelo, assim, com daí pegando a nossa geração, que é o lance de que essas regras também existiam. E a gente também sofreu com isso, de tipo... de ter, não, videogame faz mal para as crianças. Aí ou a pessoa não podia jogar, a criança não podia jogar, ou tinha horário, que era, por exemplo, na tua casa, que eu ia na tua casa querer jogar videogame e não podia porque tinha um horário. Que merda, né? Eu odiava, tu também odiava, né? Mas e as nossas mães botavam esse limite baseado no quê? Na ciência? Não, baseado no... Né, como é que é? No boca a boca, de não, é isso, né? Vai fazer mal, vai segurir, bota o olho na tela, vai ficar cego, sei lá o quê. Vai ficar mais violento. Ou vai ficar violento, sei lá o quê, essas bobagens que ainda existem até hoje. Mas então, esse é o ponto do paralelo que eu faço, assim. E a mesma coisa com a TV, né? Sim. Tipo, não pode ver TV, ou horário pra TV. Então são as regras ali, de novo, vai muito da dinâmica e do contexto daquele núcleo ali. Do núcleo da família. Pessoas e tal, né? Não, perfeito, acho que tu tá concordando comigo nesse sentido, porque a tecnologia, como a própria TV ou o próprio rádio, ele molda. Por exemplo, quando surgiu o rádio, foi quando as pessoas começaram a ficar em casa sentadas em círculo ao redor de uma máquina. Quando surgiu o rádio. Tu te lembra? Tu tava lá? Não, esse eu não tava lá. Esse me contaram. Mas as pessoas, aí começaram certos costumes assim. A TV surgiu com esse intuito também. Com esse intuito não. A TV surgiu e as pessoas se adaptaram a jantar e comer na frente da televisão. Pararam o que estava fazendo para sentar em círculo ao redor da televisão, né? E então as tecnologias fazem isso, né? A diferença agora é que a tecnologia tá no teu bolso. E aí, enfim, estamos descobrindo, mas eu acho que é isso mesmo. É questão de adaptar, descobrir, testar, enxergar. Muito importante, eu acho, é os pais. Se tu tá com essa preocupação sobre os seus filhos, os pais têm então que observar seus filhos. Né? O meu medo é mais os pais com os celulares do que os filhos com celulares. Eu fico mais preocupado com isso. Às vezes a criança lá precisando de ajuda, ou a criança dando um grito de desespero, pedindo atenção. Né? Não um grito literal, um grito não literal. E os pais não notam porque o Instagram ali, a timeline, é mais importante que a criança, sabe? Eu me preocupo mais com os pais nesse aspecto do que com as crianças. Verdade. O Quert comentou aqui que é o que força as vistas. Né? É isso mesmo. O pior é que a TV de tubo, aquela que tinha um bundão desse tamanho, ela era literalmente um canhão de luz nos seus olhos. Mas hoje não, hoje é outra pegada. O Juan Carlos comentou aqui também, né, que as crianças têm facilidade, as crianças não, essa geração, né, facilidade com celular, por outro lado estão tendo dificuldade com computadores, isso é real. É verdade. Né? E até pessoas mais velhas também, né, que não tiveram, sei lá, acesso a um computador. Pularam direto, né? Pularam por smartphone, né? É verdade. Então E eu acho curioso da nova geração agora, que é a geração do meu filho, inclusive, por exemplo, ele tá na fase de alfabetização. Tá aprendendo a ler e escrever, né? Caneta, no papel e tal. E eu me pergunto até quando que ele vai escrever com caneta e papel. Porque vai chegar ali na terceira série, ele já vai perceber que é muito mais fácil tu escrever num celular. Do que daí eu tô se prevendo já que na terceira série dele, ele não tá nem na primeira ainda, né? Mas eu já tô imaginando que ele vai escrever à mão ali bastante na primeira, segunda pra aprender. Vai chegar na terceira, ele já vai me dizer, tá, mas por que eu tô usando papel e caneta? Sabe? É só pegar o celular e escrever, sabe? Não faz sentido mais, né? A gente mesmo, quando alguém me pede pra escrever uma coisa à mão, eu penso, porra, nem sei quando foi a última vez que eu escrevi um troço à mão. Só assinar. Só assinar o nome, exato. E eu acho... vai ser uma fase interessante, assim, até dos argumentos que eu vou ter que ter com ele pra trazer a importância que é, assim, né, controle motor e tudo mais, né? Mas são coisas que a gente vai viver. Ainda não chegou nessa fase, né?